Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Luciano, sejam bem-vindos ao meu canal que eu falo sobre valuation, determinação de valor das ações, né? Cada ação tem o seu valor, tem o seu preço justo, no qual você deve comprá-la, né? As ações, aquele preço que está mostrando ali na tela, né, da Bolsa de Valores, aquele preço talvez esteja bem acima do que aquela empresa realmente vale, ou então talvez esteja bem abaixo, né? Nesse caso, se caracterizaria uma oportunidade de compra, né? Nós estamos buscando essas oportunidades, nós fazemos valuation no objetivo de encontrar uma oportunidade de compra, uma ação que esteja sendo negociada abaixo do seu valor justo, do seu valor intrínseco. E é assim que nós alcançamos alto retorno na Bolsa de Valores. Não tem como eu ter um alto retorno no longo prazo contando apenas com a sorte. Eu tenho que contar com fundamentos, né? Com algo baseado em algo concreto, algo sólido, que são os lucros das ações, a geração daquela empresa. E é isso que nós fazemos no valuation. Nós procuramos determinar o fluxo de caixa livre daquela empresa, né? Porque aquela empresa tem uma determinada receita. Uma empresa vai ter a sua receita das vendas e a sua receita vai passar por diversos filtros, vai ter todo um caminho. Aquela receita vai percorrer um determinado caminho até ela se tornar livre, né? A sua receita, ela vai ser abatida de vários custos, várias despesas operacionais, até você ter ali um lucro operacional, que é um lucro antes de pagamento de impostos, antes de juros das dívidas, né? E aí, se você quiser, você pode até parar por aí, mas você pode seguir mais a fundo até chegar ao lucro líquido, que é um lucro líquido de impostos, de juros de dívida, líquido de tudo, de todos os custos, tá bom? E a partir de um desses dois valores, lucro operacional ou lucro líquido, nós vamos chegar a calcular o reinvestimento da empresa, né? Reduzir ainda o reinvestimento da empresa, adicionar a depreciação, né? Se você tiver visto os meus vídeos sobre fluxo de caixa livre da firma e fluxo de caixa livre do acionista, você vai saber bem do que eu estou falando, porque a depreciação não é uma despesa real, né? É algo puramente contábil. A depreciação não é uma saída de caixa. Então nós temos que adicionar novamente ao nosso lucro, seja operacional, seja lucro líquido, para que a gente, ainda, né, descontando várias coisas, variação do capital de giro, né? Isso aí não é assunto para esse vídeo, mas você que já viu os meus outros vídeos, você já está entendendo tudo que eu estou falando, né? Então recomendo que, se você não assistiu, se esse é o seu primeiro vídeo, vá aí no meu canal buscar os vídeos que falam sobre fluxo de caixa livre, tá bom? E aí, através desse lucro operacional, lucro líquido, eu vou chegar ao meu fluxo de caixa livre, né? Fazendo aí algumas adições, algumas remoções, né? Calculando quanto aquela empresa reinveste, né? Porque o fluxo de caixa livre, ele é livre das suas obrigações de reinvestimento, porque uma empresa, como vocês bem sabem, ela precisa reinvestir para poder crescer. E pessoal, por que é que eu estou falando aqui tanto de fluxo de caixa se o assunto do vídeo não é fluxo de caixa? Porque eu preciso falar de fluxo de caixa para que eu chegue ao assunto principal do vídeo. Nosso objetivo, nossa discussão hoje é sobre custo da dívida. Pessoal, quando eu estou fazendo valuation, eu preciso calcular o meu fluxo de caixa livre, porque é aquele fluxo de caixa livre, é aquele montante, aquele capital que eu vou aplicar a taxa de desconto. Eu vou trazer aqueles valores futuros a valor presente através de uma taxa de desconto.
E a taxa de desconto, ela não é sempre a mesma. Vai depender de qual fluxo de caixa eu estou descontando. Porque se eu vou fazer o desconto do meu fluxo de caixa livre da firma, que utiliza o lucro operacional, porque o fluxo de caixa livre da firma usa o lucro operacional e não o líquido? Porque o lucro operacional, ele é um lucro antes de impostos e antes de juros da dívida. Nós usamos o modelo de fluxo de caixa livre da firma para empresas que elas possuem um endividamento instável, né? Existem empresas que elas são altamente endividadas e elas estão buscando reduzir bastante a sua dívida. E nesse movimento de redução, né, há uma variação muito alta, muito forte da sua dívida, do seu grau de endividamento. Então, nós não podemos considerar essa dívida, essa variação de dívida para o fluxo de caixa livre. Por quê? Porque senão, se a gente considerar, a gente vai ter fluxo de caixa livre. Na verdade, a gente vai ter reinvestimento negativo, certo? Se você assistir o vídeo que eu estou recomendando que você assista, você vai entender tudo isso que eu estou falando. Mas eu não posso estar falando disso aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo e eu não vou conseguir chegar ao objetivo que eu preparei aqui, a discussão que eu preparei para vocês, tá? Então, voltando à nossa conversa, nós precisamos saber qual é a taxa de desconto certa para o meu fluxo de caixa. Se hoje eu estou falando de custo da dívida, quer dizer que eu estou descontando um fluxo de caixa que ele possui a sua dívida inclusa. Eu não removi a dívida. Qual é esse fluxo de caixa? É o que usa o lucro operacional. É o fluxo de caixa livre da firma. Porque o fluxo de caixa livre do acionista, ele é livre de endividamento. Ele remove os gastos relacionados à dívida, a juros da dívida, do seu cálculo. Então eu não posso descontar, aplicar uma taxa de desconto a esse fluxo que é livre de dívida. Não posso usar uma taxa de desconto que inclui custo da dívida, certo? Eu não posso fazer isso. Isso está totalmente errado. Se o meu fluxo de caixa ele tem uma dívida inclusa, eu tenho que aplicar o custo da dívida. Mas se ele não tem, eu não vou aplicar. Isso estaria totalmente errado. Tenho que ser consistente. Se o fluxo de caixa possui dívida, o fluxo de caixa livre da firma, eu vou aplicar um custo da dívida. Mas se ele não possui, se ele é o fluxo de caixa livre do acionista, né? Aí eu também não vou poder aplicar o meu custo da dívida. Vou usar apenas o custo do capital próprio, certo? Custo de capital, o custo do capital investido dos acionistas, que é o patrimônio líquido. Portanto, você já entendeu que eu vou precisar usar o custo da dívida, certo? Então, naquele fluxo de caixa livre do acionista, que usa o lucro operacional, né, como base, eu vou aplicar o custo de capital próprio, porque dentro desse lucro operacional existem valores que devem ser destinados aos acionistas. Então, tem o custo de capital dos acionistas e também tem o custo de capital de terceiros, dos credores, de quem empresta o dinheiro, porque ali tem valores de juros de dívida que devem ser pagos aos credores, né? A quem está emprestando aquele dinheiro. Eles cobram juros, né? E aí, esse é o ponto inicial da nossa discussão sobre custo da dívida, certo? Porque nenhum banco empresta dinheiro sem cobrar nada, né? Ele vai emprestar um dinheiro e ele vai cobrar juros, né? E esses juros varia como? Né? Esses juros ele vai variar de acordo com quem pede aquele empréstimo, certo? Imagine que você vai emprestar R$1.000 a 2 de seus amigos, certo? Um desses seus amigos, ele tem um patrimônio de R$100.000, certo? Ele tem muito dinheiro, ele tem bastante liquidez, guarde essa palavra. E o outro amigo, ele tem pouca liquidez, ele tem apenas um patrimônio de R$4.000, certo? E você vai emprestar R$1.000 a cada um. De quem você cobraria mais juros? Você cobraria juros, claro, estou dando aqui um exemplo, né? Ninguém aqui vai ser agiota, ninguém vai emprestar dinheiro a juros, né? Mas
imagine, por exemplo, que você vai fazer isso. Se você empresta ao seu amigo que tem pouca liquidez, R$1.000 a uma pessoa que tem um patrimônio de 4.000, né? Essa pessoa deve pagar mais juros a você, né? O risco dela é maior porque ela tem um patrimônio pequeno. Caso algo muito ruim aconteça, essa pessoa vai ter muita dificuldade, talvez fique até inadimplente, não consiga arcar com as suas obrigações, né? Mas aquela pessoa que tem um patrimônio de R$100.000, não seria nenhum problema para ela pagar os R$1.000 além dos juros, caso algo ruim acontecesse, né? Então o risco daquela pessoa é muito menor, você vai cobrar menos dela, né? Então é isso que acontece com as empresas, né? Não é diferente com as empresas, pois elas têm risco diferente. Cada empresa tem o seu risco aí, dependendo do seu setor e tudo mais, do seu negócio. Então, os bancos, né, os credores, eles cobram juros dependendo do risco de cada empresa, tá? E como é que elas fazem para definir quanto de juros eles vão cobrar das empresas, né? Existem empresas, companhias, que elas são especializadas num serviço que se chama avaliação de crédito, né? E o nome dessas empresas é a Moody's, Standard & Poor's e Fitch Ratings, certo? Essas três empresas são as mais conhecidas. E o que é que elas fazem, né? Em outros vídeos eu até já expliquei isso, talvez você que assiste, que acompanha os meus vídeos, você já deve saber que essas empresas, elas fazem a avaliação de crédito de outras empresas, né? Então a Moody's, por exemplo, ela vai lá, ela avalia uma determinada empresa, vamos dizer a Petrobras, e ela vai dizer qual vai ser o rating de crédito, né? Qual vai ser a classificação da Petrobras, de acordo com o que ela tem, né? Existem vários parâmetros para determinar aquela classificação de risco da Petrobras. E ela aí vai dar um símbolo, né? Existem várias classificações, né? Existe A+, A+, AAA, AA, existem várias classificações, existe toda uma tabela que eu posso até estar disponibilizando aqui no vídeo para vocês, na tela, que as empresas elas usam, né? Existe toda uma tabela e quanto pior a sua avaliação, quanto pior a sua classificação, maior vai ser os juros, né? Maior vai ser o spread que a empresa, né? Que o banco que está emprestando, a instituição financeira que está emprestando dinheiro vai cobrar, certo? Então, quanto pior a classificação, mais juros vão ser cobrados daquela empresa, né? Então, isso é um serviço de classificação de risco, de avaliação de crédito, que essas três empresas, principalmente, né? Deve existir outras empresas, mas essas são as mais conhecidas e as mais renomadas, as mais credibilizadas. Elas têm um maior crédito, são mais procuradas porque elas fazem muito bem há muito tempo esse tipo de serviço, certo? Portanto, através disso, a gente pode calcular já o custo da dívida de qualquer empresa, certo? O custo da dívida, teoricamente, vai ser definido por taxa livre de risco, mais esse prêmio, né? Esse spread que é cobrado de acordo com a avaliação de crédito daquela empresa. Então, custo da dívida, taxa livre de risco, você já sabe calcular se você acompanha os meus vídeos. Se não, recomendo que você assista os meus vídeos, né? O vídeo sobre custo de capital, é nele que eu explico a taxa livre de risco, se eu não me engano. Mas se você quer calcular o custo da dívida, você vai pegar a sua taxa livre de risco, uma taxa que ela é livre de risco, né? Como o nome já diz, mais um prêmio a mais, né? Eu quero exigir, né? Eu como credor que estou emprestando dinheiro para aquela empresa, eu vou exigir, além da taxa livre de risco para ela, né? Eu vou exigir juros maiores que a taxa livre de risco, porque se não fosse assim, eu pegaria o dinheiro e eu investiria na taxa livre de risco, né? Que ia me dar o mesmo retorno e ainda mais com risco bem menor, tá? Então vamos calcular aqui para a empresa Alibaba, né? Vamos ver na prática como é que isso funciona, né? Vamos dizer que a Alibaba, ela
capta a sua dívida em dólares, certo? Vamos dizer que ela prefere captar a sua dívida em dólares em vez de captar a sua dívida na moeda chinesa, né? Nos ienes, se eu não me engano, né? E aí ela vai pegar a taxa livre de risco de 2% dos Estados Unidos e o seu rating de crédito, de acordo com a Standard & Poor's, é A+. O A+, ele representa um spread de 1,07%. E o prêmio de risco da China, certo? O prêmio de risco associado à China, que tem uma classificação, de acordo com a Moody's, de A1. Esse A1 representa um spread de 0,6%. Seria como se fosse o risco da China quebrar, né? E aí o custo da dívida vai me dar a somatória, vai ser a somatória de tudo isso. 2 mais 1,07 mais 0,6%. Vai me dar aproximadamente 3,7%. Então, o custo da dívida da Alibaba, caso ela tomasse a sua dívida em dólares, seria de 3,7%. Mas eu não sei de certeza se toda a dívida da Alibaba é em dólar, né? Porque, como algumas empresas, né? Existem algumas empresas do Brasil, por exemplo, que elas pegam uma parte da dívida em reais e outra parte em dólar, né? Porque se uma empresa brasileira, vamos dizer que uma empresa hipotética do Brasil, ela tem sua receita toda em reais, certo? Mas se ela pegar toda a sua dívida somente em dólar e o câmbio disparar, o câmbio aumentar muito, vai ser muito ruim para ela, certo? Porque ela vai pagar juros ainda maiores por causa do câmbio, né? Pode ser que a sua taxa de juros tenha sido mantida pelos credores, mas só porque o câmbio aumentou, então ela vai pagar mais ainda, né? Ela vai abater um custo ainda maior de dívida, de juros de dívida, da sua receita líquida, né? Dos seus ganhos. Então, esse custo da dívida que nós estamos calculando aqui, ele é mais na teoria, certo? Na prática, é algo totalmente diferente. Se você quiser, você pode pegar todos os empréstimos e financiamentos, né? As empresas são transparentes o suficiente para disponibilizar isso, né? Na verdade, elas são até obrigadas a disponibilizar isso, né? Você pode ir no demonstrativo financeiro da empresa, lá na central de resultados, e você pode ter todas essas informações lá nas notas explicativas, certo? Você busca as notas explicativas de empréstimos e financiamentos. Algumas empresas são tão boas, na verdade, que elas já disponibilizam a sua taxa de juros, né? Toda ponderada, a sua taxa de juros final, o seu custo da dívida final, né? Algumas empresas disponibilizam, outras não, né? Vai depender aí da boa vontade, né? E de agradar os acionistas. Mas se a sua empresa não lhe dá o custo da dívida final, total, você pode calcular isso, né? Basta você fazer uma média ponderada, né? Pegar a quantidade, o valor de um empréstimo, né? E a sua taxa de juros, né? E fazer a média ponderada de todos os valores e suas respectivas taxas de juros, né? Uma média ponderada simples. Basta você criar uma planilha aí no Excel, no Google Planilhas, enfim, e fazer o cálculo do custo da dívida, certo? Ou então você pode fazer dessa maneira aqui, é mais simples, né? Na teoria, mas esse não é o custo final, né? Existe também um benefício fiscal da dívida, certo? Porque a empresa, ela não paga imposto sobre os juros da dívida, certo? Ela não paga imposto sobre aqueles juros. Então, para a gente calcular o custo da dívida final, a gente tem que multiplicar por um fatorzinho. Esse fatorzinho seria 1 menos a taxa de juros da economia. Na China, por exemplo, a taxa de juros corporativa, né, a alíquota nominal é de 25%. Então, para eu calcular o custo da dívida da Alibaba, após os impostos, né, o custo da dívida final, eu faria 3,7% vezes 1 menos 25%. Ou seja, 3,7% vezes 0,75%, certo? Isso ia resultar num custo da dívida após impostos que é de valor 2,77%. Então, o custo da dívida da Alibaba é de 2,7
2,77% após impostos, certo? Porque existe um benefício fiscal para quem é tomador de empréstimos, né? Ele não paga juros sobre, ele não paga imposto sobre os juros daquele empréstimo. Esse é o benefício. Vamos agora calcular para a Klabin, que é a maior produtora de papelão, né, do mundo, certo? A Klabin brasileira, grande empresa, né, exporta esse material para a China, né? É uma demanda que vem crescendo, uma demanda que cresceu muito também na pandemia, porque as pessoas elas estão demandando mais por esse produto. A gente fica mais em casa, a gente pede mais do iFood, então aquela sacolinha é produzida também pela Klabin, né? Ela produz aquele material, aquela sacola de papelão, certo? Aquela sacola de papel. Então, qual seria o custo da dívida da Klabin, né? Vamos considerar que, como ela é uma empresa mundial, ela capta sua dívida em dólar, né? Vamos considerar isso. Então, qual seria o custo da dívida? Taxa livre de risco em dólar, então, dos Estados Unidos, de 2%. O rating da Klabin é divulgado lá no site de relação com os investidores da Klabin. Esse rating é de BA1 ou BB+, né? Os dois vão resultar no mesmo spread, só que um rating, o BA1, ele é dado pela Moody's e o BB+, é pela Standard & Poor's. Essa nomenclaturazinha, essa diferença é de cada empresa, né? Cada um vai ter a sua classificação própria, a sua nomenclatura, então vai variar aí de acordo com a empresa, né? Elas que escolhem o método que elas vão, o nome que elas vão dar à classificação, certo? Então, Moody's deu BA1 e a Standard & Poor's deu BB+. Só que elas, né, independente da empresa, né, elas vão dar o mesmo spread resultante, né, 1,93%. Esses spreads que eu vou estar disponibilizando aqui na tela, né, ou já disponibilizei numa parte anterior do vídeo, esse spread aí você pode encontrar no site da universidade, né, da Escola de Negócios da Universidade de Nova York, que é a Stern, certo? A Stern, que é a Escola de Negócios da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, certo? Você encontra essa tabelinha, mas de todo jeito vou estar aqui deixando para vocês, certo? Então, esse spread vai ser 1,93% e o prêmio do Brasil, de acordo com a classificação da Moody's, né? Vocês viram no exemplo da Alibaba que a Moody's deu A1 para a China, de 0,6%. Só que o prêmio do Brasil já é diferente, a classificação do Brasil é diferente em relação à China. Então, de acordo com essa classificação, o Brasil, se eu não me engano, foi BA2. Essa classificação para o Brasil é de maior risco, né? Uma classificação pior, né? Faz sentido, a China é a segunda maior economia do mundo, está bem à frente do Brasil, então faz sentido cobrar mais juros, né, do Brasil. O Brasil, então, fica com um prêmio de 2,56%, certo? O custo da dívida, então, vai me dar a somatória de tudo isso, 2 mais 1,93% mais 2,56%, vai resultar em 6,49%, né? 6,5%, vamos arredondar. E aí o custo da dívida após impostos, né, vai dar 4,28%, porque a alíquota de impostos corporativa aqui no Brasil é 34%. Veja aí que é bem maior do que a da China, né? A China cobra menos impostos, né? 9% a menos. Isso aí dá muita coisa, né? Apesar de ser menos de 10%, mas é muita coisa no final para as empresas, certo? Então o custo da dívida final vai ser 4,28% após impostos. Isso em dólar, né? Mas agora, vamos dizer que eu quero calcular o custo da dívida em reais. Considerando, então, agora, fazendo um novo exemplo, que a Klabin tenha dívidas apenas em reais. A gente sabe que a Klabin ela tem dívida em dólar, mas um exemplo hipotético, considerando que a Klabin tem apenas dívida em reais, seria uma taxa livre de risco em reais, ou seja, do título brasileiro, né?
essa taxa livre de risco seria aproximadamente 10,2%, certo? Então, seria a taxa livre de risco, 10,2%, um rating de 1,93%, o rating que a gente já falou aqui, BA1 ou BB+, para a Klabin. Então, o custo da dívida resultaria em 12,12%. O custo da dívida, então, após os impostos, né, vezes 0,66, né, que é 1 menos 34%, daria 8%. Esse seria o custo da dívida após impostos que a gente atribuiria para a Klabin, certo? Só que essa não é a taxa que eu vou utilizar para descontar o meu fluxo de caixa. Eu tenho que calcular o custo de capital ponderado da minha empresa, que incluiria esse custo da dívida. É uma média ponderada entre custo da dívida vezes quanto do capital total investido na empresa é de dívida e o custo de capital próprio, né? O custo de capital dos acionistas. E qual é o capital dos acionistas, né? Você vai pegar o patrimônio líquido dividido pelo capital total investido na empresa, que é o patrimônio líquido mais a dívida total da empresa, né? Esse é o capital total. Então, seria uma média ponderada. O custo de capital próprio dos acionistas vezes quanto os acionistas têm investido em relação ao capital total investido, né? É uma média ponderada disso e a parcela do capital investido de terceiros, né, em relação ao capital total, né, vezes o custo de capital desse capital dos terceiros, certo? Então, é uma média ponderada, é um custo de capital ponderado, certo? Da empresa, certo? Esse é o WACC, o Weighted Average Cost of Capital, certo? Nós vamos calcular dessa maneira. Não usa o capital só o custo de capital dos acionistas, nem usa só o custo de capital dos terceiros. Usa essa média ponderada. Essa é a forma correta de calcular o custo de capital total da empresa, certo? E essa é a taxa de desconto que nós vamos utilizar para descontar o fluxo de caixa livre da firma. Aquele fluxo de caixa que inclui, certo? Inclui dívida e por isso nós estamos incluindo esse custo de capital de terceiros, esse custo da dívida, certo? Por isso que nós estamos fazendo tudo isso, certo? Temos que ser consistente. Se o nosso fluxo de caixa possui dívida, eu vou aplicar sim um custo da dívida na minha taxa de desconto, certo? Então, estamos sendo consistentes, valuation está correto e agora é só verificar se é uma oportunidade de compra, se você vai conseguir ter bons lucros com essa ação, com esse investimento, tá? Pessoal, muito obrigado, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.